Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações todos os dias. Nós estamos deixando o Espírito Santo nos guiar por esse estudo que fala sobre o rei Manassés, o pior rei da história de Israel, né? Então o que acontece? O tema central ou o objetivo central desse estudo, dessa meditação, é a misericórdia de Deus. Em um dado momento, mais para frente, nós vamos ver que Deus, ele é misericordioso, né? Assim como ele foi com Davi, né, que cometeu assassinato, adultério, assim como ele foi com o filho pródigo, que foi embora e voltou, né, e foi aceito, assim como Jesus foi com o ladrão da cruz, que reconheceu seus pecados, né, e que foi por o Senhor Jesus salvo à beira da morte. Mas também devemos conhecer as consequências dos nossos atos errados diante de Deus. Porque Deus, ele trabalha da seguinte maneira: ele quer, de todas as formas possíveis e muitas das vezes impossíveis, que tem gente que se converte de maneira impossível, salvar a nossa alma, salvar-nos de viver a eternidade inteira no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Mas as consequências das nossas escolhas aqui na terra são nossas, são puramente nossas. Você vê que o ladrão da cruz, é interessante a gente ressaltar que, se houvesse uma remissão de consequências pelos pecados que aquele ladrão cometeu, o Senhor Jesus o teria libertado da cruz e posteriormente de viver a eternidade no lago de fogo. Mas Jesus abonou a alma dele. Jesus abonou a salvação dele. E este ladrão continuou o seu processo de morte, o seu processo de pagar pelos pecados que ele cometeu. Então, nós estamos falando sobre Manassés. Então, o que acontece? Quando o povo chegou em Canaã, quando o povo de Deus chegou em Canaã, Deus já tinha os alertado para as coisas que esse povo encontraria ali. Para a gente ter um contraste bem idêntico ao de Canaã, nós podemos ver na época de Sodoma e Gomorra, o que praticavam-se ali, né? Vocês podem ver lá na palavra que os homens de Sodoma e Gomorra eram tão loucos, tão sem temor de Deus, tão sem sabedoria, tão afastados de Deus, que eles queriam ter relações sexuais com os anjos que chegaram na casa de Ló. Então, pensa bem, Ló queria botar as filhas dele para fora para servir os homens, e foram: não, nós queremos os rapazes que estão aí. Então, quando o povo de Israel chegou em Canaã, ele encontrou esse tipo de coisa. Era homem com homem, era mulher com mulher, era o cara com 4, 5 mulheres, era orgia sexual, era swing, era um monte de coisas que Israel não tinha visto. Porque Israel era o povo separado de Deus, que foi criado no Egito, não tinha nenhuma participação com essas coisas. Só que, quando eles chegaram lá, eles se depararam com isso. E aí aconteceu tudo que aconteceu, que nós sabemos. Então, quando Deus falou para o povo de Israel que iria tirar todas aquelas abominações, e que o povo também deveria tirar aquelas abominações dos seus caminhos, e tirou, né? E se converteu. Então o cananeu, o perizeu, e etc, foram todos tirados. Os costumes deles foram tirados. Alguns do povo de Israel se misturaram, mas não todos. Mas aqueles costumes foram tirados, foram restaurados, né, o espaço onde o povo ia viver. Só que, passado muito tempo, o rei Ezequias, o povo voltou a vacilar de novo. Então o rei Ezequias veio e tirou isso tudo. Os cultos pagãos, tirou esse tipo de um monte de coisa que estava misturado no meio do povo. Mas, após a morte do rei Ezequias, veio Manassés. E a Bíblia diz que Manassés restaurou todas essas coisas ruins
que estavam na memória, né, que estavam na história do povo, ele trouxe à tona de novo. Então a gente para pensar e estávamos falando, como nós estávamos falando no outro estudo, por que a pessoa escolhe fazer isso? Por que a pessoa escolhe viver essa vida, né? Então existem coisas que não vamos ter uma resposta exata, mas nós já falamos sobre Judas. Eram 12 discípulos, entre eles, que nós podemos ressaltar que era de ânimo doble, podemos ter o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro precisava tanto de conversão que Jesus falou para ele um certo tempo que o inimigo, Satanás, pediu a Jesus que deixasse ele, Satanás, cirandar Pedro. Por que Pedro, ou João, ou Lucas, entendendo? Não sucumbiram ao desejo de trair o Senhor Jesus. Então aí que a gente podemos ver a diferença. O Judas foi escolhido? Não, em momento nenhum a palavra diz que Judas foi escolhido para ser para ser o instrumento do mal junto com o Senhor Jesus. Mas ele, por causa do seu coração, por causa das tuas atitudes, que diz a história que ele roubava o dinheiro da oferta, etc, 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 ele se tornou o candidato perfeito para o diabo trabalhar. Se nós ficarmos dando volta em cima disso, nós vamos poder entender também. Vamos ver lá no paraíso. Deus criou Adão, depois criou a Eva, que é a ajudadora dele, né? E eles estavam no paraíso. Então Deus deu instrução certinha para ele: Adão, tudo está perante você. Tudo está perante você. Eu ponho tudo perante você. Só que desta árvore aqui, Adão, não toque. Então Adão era um homem amigo de Deus. E ele estava preparado para exercer o que Deus tinha mandado, né? Aí o que acontece? A cobra seduziu a mulher e a mulher seduziu o homem. Por que a cobra não foi direto a Adão? Por que a cobra não tentou persuadir Adão? Porque ela sabia que ia dar ruim para ela. Não ia conseguir, porque o homem estava firmado na rocha. Só que Adão deixou brecha pelas suas fraquezas. O ser humano tem suas fraquezas. Ele já era humano lá. Então o que acontece? Nós falamos esses dias sobre isso também. Que a polícia, igual no caso de Lázaro, e manda 2 PM, não resolve, manda 5, não resolve, manda 10, não resolve, manda 20, vai mandando, manda 50, 200 mil, se não resolver, manda a Polícia Federal, manda o GOI, manda o GAT, manda... Entendendo? No final eles vão mandar o exército. Então assim é a obra de Satanás na vida das pessoas. Todo homem, por mais perfeito que ele seja, por mais que ele esteja na presença de Deus, ele tem uma fraqueza por alguma coisa. Somos humanos. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então todos têm fraqueza por alguma coisa. Uns é pelo dinheiro, outros é por mulher, outros é por poder. Tem gente que quer de todas as maneiras ter poder. Ele tem casa, tem carro, tem vida boa, tem dinheiro, tem tudo, mas ele precisa ter poder. Por que um empresário cheio de dinheiro que não vai passar fome, quer ser deputado federal, quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser presidente? Por quê? Não é por falta de dinheiro, não é para garantir o arroz com feijão dos filhos dele. Sim ou não? É porque ele procura o poder, né? Então a cobra, o inimigo, ele está o tempo todo trabalhando também para tirar as pessoas da presença de Deus. Ah, mas será não? Olha o caso de Jó, né? A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram apresentar as obras dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, que diz lá, os anjos vieram apresentar as obras dos escolhidos de Deus. Os anjos chegaram assim, ó: Adão fez isso, João fez aquilo, Maria está jejuando e orando, Isabel está
indo de casa em casa pregar sua palavra, e junto com os anjos de Deus veio ele também. Aí, né, Deus pegando o seu servo Jó, que era um servo que ele sabia que não ia vacilar, e apresentou para Satanás. Satanás falei, meu servo Jó, né? Então você vê que o inimigo, ele está em constante batalha contra a alma da pessoa. E não adianta nós dizermos que foi o local que nós crescemos, que foi a vida que nós tivemos, que foi a sabedoria que nos deram, que foram os exemplos que nós vimos. Não, porque tem tanta gente que é criada na favela e não vira bandido. Tem tanta gente que é criado no lar de prostitutas e não se torna uma prostituta. Tá entendendo? Tem tanta gente que está trabalhando dentro das coisas erradas, mas não querem coisas erradas. Há no coração dessa pessoa uma proporção de repúdio ao que não é do agrado de Deus. Então, nós não podemos colocar as pessoas como vítimas. As delegacias, as cadeias, elas estão cheias de pessoas. Muitos estão ali, vão se converter de verdade, mas vão se converter de verdade como se converterão aqueles que ficarem para trás depois que o Senhor Jesus levar a sua igreja. Depois que o Senhor Jesus tirar o Espírito Santo, as pessoas vão ter que se converter pagando com a sua vida. Por que eles tiveram que cair lá no charcal de lama, lá no fundo de uma cadeia, para lá se converter? Entendendo? Então, se nós raciocinarmos logicamente, nós vamos ver que dentro do coração do homem, como Deus falou desde o começo, ele falou para Noé que nunca mais destruiria o homem por causa, nunca mais destruiria a terra por causa do homem, porque o homem tem o mal no seu coração desde a sua meninice. Mas, se nós colocarmos 10 homens, 10 homens, não são os 10 que vão ser uma laranja. Não são os 10 que vão ser um tomate. Não são os 10 que vão ser uma melancia ou um abacaxi. Vamos ter variedade de pessoas ali. Então, tem muitas pessoas que é seduzida pelo desejo, é seduzida por fazer o mal, mas eles se mantêm. Mas eles se contêm. Por quê? Porque usa a sua inteligência aliada a uma fé que Deus colocou no coração deles. Essa é a escolha que Deus faz dos seus filhos. Essa é a escolha que Deus faz dos seus escolhidos. Você pode ver que Deus assistiu à queda do homem lá no paraíso. Deus poderia fazer, impedir, cobra, manifesta agora, está amarrada. Não. Deus deixou o homem seguir o que ele queria seguir. Por que Deus deixou o homem seguir o que ele queria seguir? Porque em Gênesis 1:26, Deus deu ao homem o poder de decidir o que é bom e o que é ruim. Mas não. Veja quando Caim matou o irmão dele, que Deus perguntou: Caim, onde está seu irmão? Etc. Teve aquele diálogo todo. Deus falou para Caim o seguinte: Caim, o pecado jaz à porta e é contra ti. Você tem o dever de dominá-lo. Ou seja, o pecado está batendo na porta do seu coração, Caim. Mas você tem qualificação para você dominar ele. Porque você não é um leão, não é uma onça, não é um cabrito. Não, você é um animal racional. Você é um animal que raciocina. Então aí que está o problema. Mas, dando seguimento ao que nós estamos falando, a mulher, ela é especialista em derrubar gigante. Não foi só no caso de Adão. Vamos tomar Adão como exemplo e nunca mais o homem caiu por causa de uma mulher. Sansão. Olha a história de Sansão. Um homem segundo o coração de segundo o coração de Deus também. Um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, quando desceu, quando voltou da oração, ele falou: orar é vigiar e orar. Ele não falou orar e vigiar, não. Se você orar e não vigiar, não adianta. Você desce do monte, 30 dias no monte. Você desce do monte no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Se você chegar num lugar e botar você dentro de um quarto com uma mulher,
A possibilidade de o que você recebeu no monte te livrar daquele laço de você coabitar com aquela mulher é de muitos 0% à esquerda. Quase nenhuma possibilidade você vai ter. Né? Então o que acontece? O homem não vigiou. No caso de Sansão, que nós estamos falando aqui, que o Sansão poderia tomar a história de Adão como exemplo, mas não tomou, né? Então o que acontece? A mulher tentou por muitas vezes persuadir o coração de Sansão para que ele revelasse o segredo. Não é verdade? Muitas vezes. Então ela não desistiu, né? Tem um raciocínio lógico que leva a gente a pensar que pode ter sido assim. Sansão saiu de manhã e quando ele voltou na hora do almoço, naquele solzão de janeiro, né? Meio-dia e meio, 1h, Dalila tinha feito uma feijoada top de linha, aquele arrozinho branquinho, soltinho, com aquela couvezinha picada, fininha, entendendo? Uma bacia de torresmo, e o homem chegou varado de fome. Então ele foi, né, e se alimentou, comeu daquela comida, comeu bastante daquela comida. Tá entendendo? E então, depois que do almoço, a maioria das pessoas fica mole, dá aquele soninho, aquela, tá entendendo? Sim ou não? Dá aquele soninho maravilhoso. Então, quando o Sansão acabou de comer, que ele deitou para descansar debaixo daquela sombra, daquela sombrona, então Dalila foi ali fazer seu trabalho. O cara já estava meio dormindo e meio acordado, e ela começou a, tá vendo? A limpar o cabelo dele, abrir os cabelinhos assim, e rapava a caspinha que tinha, aí ia lá e ia tirando, aí olhava na barba, aí tem uma espinhazinha que estourava uma espinha, e fazia um carinho na orelha, e etc, e etc, e etc. Até que o homem revelou para ela o segredo que tinha que revelar, né? Olha para você ver o contraste. Então, o que acontece? Tanto o escolhido como o não escolhido, eles estão propensos a isso aí. Mas por que acontece? Mesmo se a pessoa é escolhida, no coração da pessoa há o direito de escolher o que ele quer. E Dalila deu aquele trato top de linha no Sansão, tá entendendo? Deixou o cara mesmo pisando nas nuvens. Aí ele foi e falou: não, irmão, é isso aí, a senha é essa aqui. E mandou ver. Adão, por sua parte, foi persuadido pela mulher também. Pagamos um alto preço por causa disso. Por quê? Né? Porque tem muitas outras coisas que nós precisamos falar e que de repente nós podemos falar mais para frente, ou então nem podemos falar. Mas o pecado está aí. E voltando aqui em Manassés, 2 Reis 21, nós podemos ver, né, quando começou o reinado do pior rei de toda a história de Israel, do mais malvado, do mais terrível de todos eles. 2 Reis 21, versículo 1, está escrito assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá. Então o que acontece? Além de ser o perverso, ele reinou ainda mais do que todos os reis que reinaram em Israel. E é esse capítulo que nós precisamos meditar nele. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então, como se a igreja estivesse trabalhando, né? Bispos, pastores e os obreiros, e vamos lá, e trabalham, e limpa aquele povo que estava sujo, tira as coisas ruins, a pessoa liberta o cigarro, outra liberta da droga, outra liberta do roubo, e ali se faz um povo santo, se faz um povo preparado para servir a Deus. Então, após a estadia desse bispo, desse pastor, desse obreiro, dessa missionária, vem um outro pastor e faz isso aqui, traz de volta as coisas abomináveis que tinham sido tiradas. Não, gente, dá uma cheiradinha, não tem nada a ver não. Não, beleza. Pô, tá lá junto com um amigo, ninguém tá vendo, mete o nariz. Não, irmão, fumar uma maconha, não, isso aí vai de cada um. Você pode fumar um pouquinho, mas não pode se embriagar. Sim ou não? Entendendo?
Então é isso. Esse era o coração de Manassés. O homem, às vezes, ele sabe que existe um poder acima dele. Ele sabe que existe um Criador acima dele. Mas ele quer competir com esse Criador. E quando ele não consegue, porque ninguém consegue, nem conseguirá, ele pega e faz o seguinte: Senhor, aqui, eu vou pegar os teus utensílios sagrados e vou usar num ritual de abominação só para mim fazer raiva no Senhor. A menina novinha, às vezes 14, 15, 16 anos, até menos, toma consciência daquilo e, entendeu? E fala para Deus: aí, olha a roupa que eu vou usar só para me contender com o Senhor. Muitas das vezes filha de pastor, filha de crente, entendeu? Olha só o cara que eu vou namorar, porque eu vou fazer tudo ao contrário do que o Senhor quer, só porque o Senhor não quer me dar um computador, entendendo? Ah, mas isso é fábula. Não, não é fábula não. Não é fábula não. Mais pra frente nós vamos entender que não é fábula. Então é isso aí, meu amigo. Até a próxima. Que Deus nos abençoe sempre e eternamente. Amém.